Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, né? Que Deus seja louvado por mais esse dia que Ele fez, onde nós nos encontramos aqui, nesta casa, esta casa de oração, onde já entoamos louvores, onde já lemos a palavra, onde já vimos um belo exemplo acerca de uma serva do Senhor, foi Ana. E agora eu quero compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor. O pastor Ismael iniciou no último domingo uma série de mensagens, não é? Tratando acerca do tema dos últimos dias de Jesus aqui na terra. E o nosso pastor, ele começou falando acerca da famosa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por isso eu te convido para abrir a sua Bíblia no texto que nós já lemos agora há pouco, em Mateus, capítulo de número 21. Peço que o irmão que está aí no comando do telão, por favor, também deixe aí, porque nós leremos vários versículos durante essa mensagem. E também você que está com a sua Bíblia em mãos, permaneça com ela aberta, tá? No livro de Mateus, capítulo de número 21. Nós vimos, através da mensagem do nosso pastor, na semana passada, aqueles episódios bastante interessantes, belos, e que dão muito exemplo acerca do ministério de Jesus. Nós vimos a entrada triunfal dele em Jerusalém, que no calendário cristão atual, não é chamado do Domingo de Ramos, certo? E nós vimos também que logo após ele entrar em Jerusalém, acontece ali aquele episódio onde ele purifica o templo, onde ele vê o comércio e o roubo no comércio que era feito com os sacrifícios que eram oferecidos no templo. E tudo isso arquitetado, tudo isso comandado pelos religiosos daquele tempo. E logo após o pastor nos falou acerca da passagem da videira, aquela árvore, onde Jesus foi até ela encontrar fruto, e não tinha fruto nenhum. E o que aconteceu com aquela videira quando Jesus disse para ela então que você se torne seca? No outro dia pela manhã, quando eles voltavam a Jerusalém, os discípulos foram correndo até Jesus e falaram: mestre, a figueira secou. E logo após isso acontecer, eles voltam para o templo. Já era o segundo dia de Jesus em Jerusalém, do tempo onde ele passaria até ser morto pelas mãos de Pôncio Pilatos, pelas mãos dos judeus, e ressuscitar no último dia. E o nosso pastor, no final da sua mensagem na semana passada, ele falou acerca da autoridade de Jesus que foi questionada pelos religiosos daquele tempo. E esses versículos compreendem os versículos 18 até 22 do capítulo número 21. Por quê? Porque Jesus, por 3 anos, irmãos, ele ficou fazendo milagres, fazendo maravilhas, e atribuindo todos esses milagres e maravilhas a Deus Pai Todo-Poderoso, do qual ele era enviado. Não somente enviado, mas também filho. E aquilo, irmãos, abalou aquele povo, porque muitos deles passaram a testificar que aquele não era somente apenas mais um profeta, mas ele era o Filho de Deus, tão esperado por Israel por séculos para livrá-los. E nós bem sabemos que Jesus não veio na embalagem que aquele povo queria. Nós sabemos que eles esperavam um rei, um guerreiro. Eles esperavam alguém que os libertasse das mãos dos romanos. Mas eles não reconheciam que o real problema, que o homem precisa de libertação, não é de Roma, não é de problemas terrenos, mas antes de si mesmo e do seu coração pecaminoso. E eles rejeitam a Jesus Cristo. E o pastor Ismael encerrou sua mensagem nos mostrando que eles rejeitavam a Jesus Cristo, tentando colocar ao nosso Salvador numa situação complicada. Esse homem está falando que ele é filho de Deus?
vamos pegar ele na curva. Vamos pegar ele no detalhe. E vamos perguntar para esse cabra, que está dizendo que é filho de Deus, com que autoridade? Os religiosos perguntaram então para Jesus, com que autoridade você tem feito essas coisas? Com que autoridade você tem feito esses milagres? Com que autoridade você vem até o templo e ensina a esse povo todas essas coisas? Não podemos esquecer que tudo isso está se passando dentro do templo, das dependências do templo, dentro do pátio. O povo judeu todo reunido ali, era Páscoa. A cidade, irmãos, passava de 100 mil habitantes para quase 1 milhão em poucos dias. Judeus do mundo inteiro vinham, do mundo daquela época, né, oferecer seus sacrifícios ali e comemorar a Páscoa. E aquela cidade estava empolvorosa. E todo mundo falando, olha, nós não ouvimos voz profética há 400 anos, mas tem aí um Jesus que tem feito coisa maravilhosa. E se você esteve hoje na escola bíblica dominical, você viu que as multidões se ajuntavam para ouvir Jesus. E havia 3 tipos de pessoas nessas multidões. Primeiro, aqueles que realmente necessitavam de um milagre, necessitavam de uma palavra, necessitavam de algo da parte do Senhor. Segundo, os curiosos. Curioso tem em todo lugar, né? Se daqui a pouquinho, Deus o livre, mas acontece um acidente aqui na porta, escutamos 2 carros batendo, pá, vão ver gente descendo, né? Os curiosos, para ir lá ver o que aconteceu. E com Jesus não era diferente naquele tempo. E além desses, ajuntavam-se também aqueles que buscavam contradizer a Jesus Cristo. E é eles que perguntam aqui, com que autoridade você, Jesus, faz essas coisas? E Jesus sabia que se ele dissesse que essa autoridade vinha de Deus, ele dava mais do que dando motivo para aquele povo prendê-lo e chamá-lo de blasfemo. Quem és tu para dizer que vens em nome do Senhor? E Jesus também sabia que se ele dissesse que aquela autoridade vinha da parte do homem, ele estava automaticamente negando que ele vinha da parte de Deus. Mas Jesus respondeu, não falando aquilo que eles queriam ouvir. Jesus respondeu fazendo uma pergunta para eles. Versículos 24 e 25 do capítulo 21. Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês lhes responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E ele perguntou, de onde era o batismo de João? Dos céus ou do homem? E a própria palavra diz que aquele povo entra em parafuso. Eu achei que estava colocando Jesus numa situação difícil, mas agora é ele que colocou a gente numa saia justa. Porque se eu disser que o batismo de João Batista é da parte de Deus, eu estou evidenciando que esse homem veio de Deus, porque João Batista batizou esse homem. Mas se eu disser que o batismo de João Batista não tem nada a ver com Deus, é dos homens, tem uma multidão aqui que foi batizada por ele, está prontinha para fazer uma rebelião e acabar com a Páscoa. E acabar com o nosso sossego. E o que eles fazem? Constrangidos, dizem para Jesus, não sei. Não querem se comprometer. Essa é uma característica do religioso. Essa é uma característica daquele que se apega às placas, às denominações, que se apega aos costumes, que se apega às tradições. Se a tradição, se o interesse, se aquilo onde de fato ele coloca o coração dele é colocado em jogo, no momento onde ele é apertado com a verdade, o que ele fala? Não sei, não vou me comprometer. Não está nem aqui quem perguntou mais, não sei. Mas só que Jesus, irmãos, ele não para por aqui. Jesus, ele continua dentro desse assunto. E Jesus, ele era mestre em responder a esse povo através de parábolas, através de histórias, que Jesus contava para trazer à memória deles um fato que pode ser verdade ou não, mas cujo principal interesse dele é trazer uma moral da história. E assim, Jesus começa a contar essa parábola, que nós lemos aqui no início desse culto, dando resposta
Vocês podem pensar, Jesus não quis responder a pergunta, mas Jesus vai dar a resposta para a pergunta nessa parábola. E então Jesus não abandona o assunto, e ele vai tratar diretamente o problema daquele povo religioso, daqueles que daqui a pouco iam buscar prendê-lo, por tão ofendidos que eles ficariam com a resposta de Jesus. Deus vai de encontro, através de seu Filho Jesus, à incredulidade do coração daqueles religiosos. E ele começa a contar essa parábola, dizendo o seguinte, capítulo 28, versículo 31, parte A. Olha para você ver. Mas o que vos parece? Na NVI, ele diz, o que vocês acham? Jesus vai dar a resposta, mas quer que a conclusão seja da parte do povo. O que é que vocês acham? Quando você pergunta para alguém o que você acha, é porque você quer saber a opinião dele, não é? E Jesus vai tirar da própria fala do povo as suas conclusões, a resposta para aquela pergunta. E assim Jesus começa a contar essa parábola, para mostrar quão incrédulo aquele povo era. E ele começa dizendo, havia um homem que tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E no próximo versículo nós vemos que esse filho respondendo disse, não quero, não vou. Mas depois, arrependendo-se, ele foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse, eu vou, Senhor. Respondeu a pergunta do pai, quer que eu vou trabalhar? Pode deixar, pai, pode ficar tranquilo, eu vou. Mas ele não foi. Olha a história que Jesus conta, olha que interessante. A palavra-chave para nós entendermos esses versículos e esta parábola, está no versículo anterior, no versículo de número 30. Quando na NVI diz, ele mudou de ideia. Mas na Almeida Corrigida Fiel diz, quando ele arrependeu-se. Queridos, a palavra que é usada aqui, que é traduzida como arrepender-se, de fato quer dizer completa mudança na vontade do coração, a ponto de sentir tristeza em sua alma, por uma escolha anteriormente tomada, e agora decidir fazer diferente. E agora decidir fazer de maneira contrária àquilo que ele havia dito anteriormente. E é isso que essa história está nos contando. O primeiro filho recusa-se a obedecer, mas se arrepende e vai. O segundo filho diz que, eu vou, pai, pode deixar, mas na verdade ele não vai. E qual é a diferença entre esses 2 filhos? Qual é a história que Jesus nos quer contar? Qual a diferença do coração desses 2 filhos desse pai? A diferença, irmãos, é que o primeiro filho, que disse que não iria, mas foi, no coração dele mora uma obediência genuína. Uma obediência que é consequência de um coração diferente, de um coração mudado. Mas o segundo filho, meus queridos irmãos, são aqueles que em seu coração e em seu exterior esboçam toda a obediência, mas é uma obediência fingida, é uma obediência falsa. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, que ele não para aqui. Jesus, ele explica para a gente o que ele quis contar com essa história. E ele continua dizendo nessa parábola, versículo 31, dizendo assim, qual dos 2 fizeram a vontade do Pai? Jesus perguntou lá atrás, o que é que vocês acham, né? Agora me respondam, baseado nisso, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles, em um som, em uma só voz, religioso ou não, curioso ou não, todo mundo que estava ali, falou, claro, o primeiro. Mesmo que ele falando que não ia, ele se arrependeu e foi.
mesmo ele falando que não queria ir, ele se arrependeu e vai. Queridos, nós temos que nos atentar muito a isso. Muito a isso. Nos atentar às nossas palavras. Nos atentar àquilo que nós temos dito. E aqui eu chamo a atenção para você, para esse fato que se aconteceu aqui. Analise a sua vida. Analise o seu coração. Analise as palavras que têm saído da sua boca. Quem tem sido você? Aquele que fala que não vai, mas se arrepende e vai? Ou aquele que diz que vai, mas é falso, mas é fingido? E eu trago um exemplo para vocês aqui hoje. Quantas vezes as nossas palavras não são fingidas? Saem da nossa boca, mas não expressam a realidade do nosso coração. Eu, enquanto estávamos louvando ao Senhor, eu anotei uma série de frases que nós falamos nos cânticos hoje aqui. E já no começo do culto, nós dizemos em alto e bom som: breve verei meu bom Jesus. Para muitos isso é uma verdade, mas para você que disse isso no seu coração, você tem certeza disso? Você falou, breve verei meu bom Jesus, mas isso é uma verdade no seu coração? Você tem certeza que você vai ver Jesus? Depois você disse que na vinda do Senhor desfrutarei prazer. Você tem de fato prazer em dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus? O seu coração se alegra quando dizem que Jesus em breve vem? Você de fato tem sido uma verdade em sua vida, que Jesus tem te regido em tudo? Cantamos, rege-me em tudo, meu Senhor. Jesus tem regido toda a sua vida? Toda a sua vida está nas mãos do Senhor? Ou tem um pedacinho ali que você quer que Jesus nem entre? Ou tem um pedacinho ali e falou, Jesus, você vem até aqui, daqui para lá, deixa quieto. Você tem já colocado em você as vestes brancas que nós cantamos agora há pouco? Você tem se revestido da justiça de Deus, que é essa veste branca? Você tem tirado o seu trapo de imundícia, de justiça terrena, e antes colocado as vestes brancas, garantidas na cruz do Calvário, que nos garantem nos apresentar perante de Deus sem culpa, como homens salvos e aprovados? Você, como na última música, em seu coração, cantou de verdade e não falsamente, Jesus, eu abro minha casa, vem morar aqui. Jesus tem morado em sua casa? É muito fácil, irmãos, é muito fácil. Quando a gente lê o texto, a gente vê Jesus falando dos sacerdotes, dos escribas. Aí a gente pensa, você que não vem à escola bíblica dominical, ou que não faz os cursos da oficina da família, vai achar que sacerdote é o pastor. O pastor é o meu sacerdote. Os obreiros são os sacerdotes, então isso aí é com eles, não é comigo não. Essa palavra é para eles, essa palavra não é para mim. Mas não sabe que você é o sacerdote do seu lar. E essa palavra é para você. Quantas vezes eu já não repeti palavras fingidas, porque não correspondiam à realidade da minha vida. Porque a autoridade da palavra não é minha, irmãos, é do Senhor. E o primeiro coração que ela fala é no meu. E eu tenho que ser sincero com vocês. Muitas vezes eu sentei nesses bancos e pedia que o Senhor controlasse a minha vida. Mas na verdade eu estava desesperado, angustiado, com ansiedade, pensando somente no problema e não entregando aquilo para Jesus de fato cuidar.
E o que me difere daqueles sacerdotes e escribas? Nada. Por isso esse é o meu chamado para você aqui hoje. Olhar para si mesmo. Analisar a si mesmo. E em seu coração responder: Jesus, com verdade, com sinceridade, eu entrego minha vida a Ti. Aleluia. E experimentar a verdade disso em todas as áreas da sua vida, em todas as maneiras que isso pode se expressar. Esta é a vontade do Senhor. Esta é a vontade do Senhor. Irmãos, quantas vezes eu já tive com pessoas, às vezes doentes, passando por dificuldades, passando por lutas, né? E perguntei para essa pessoa: meu querido, você tem alguma esperança? Ele falava: sim, eu tenho esperança em Jesus. Querido, você sabe que Jesus morreu por você? Sim, eu sei. Eu vou na igreja tem trocentos anos e eu estou ouvindo que Jesus morreu por mim. Ai, que difícil. Jesus morreu por mim, mas você não sabe a dor que eu estou sentindo. Jesus morreu por mim, mas eu olho assim, parece não ter mais saída para a minha situação. Jesus morreu por mim, mas parece que eu estou perdido. Quantas e quantas pessoas não adentraram aqui hoje assim? Eu não conheço o seu coração, mas Jesus e você conhece o seu coração. E nessa noite a palavra vem para iluminar o mais profundo da sua alma e revelar quem hoje você realmente é na presença do Senhor. Quem hoje você realmente é na presença de Deus. Porque, irmãos, eu acho mais fácil pregar para uma multidão de descrente que fala: eu não acredito em Jesus, eu não acredito em nada disso, do que pregar para uma multidão de crente que está há 40 anos ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar das maravilhas e continua se achando coitadinho, um pobrezinho. Ai meu Deus, eu não sei o que será de mim. Ai meu Deus, eu não tenho esperança nenhuma. Dá vontade de largar o microfone e ir embora, falando para esse tipo de gente. Porque se até hoje não foi, é melhor falar para o perdido lá fora, que sabe que está perdido, do que para você que está aí se enganando. Muito melhor, muito melhor. Facilita a vida do pregador. Mas Jesus, Ele quer que você conheça essa realidade em sua vida. Muitas vezes, se nós não nos atentarmos e não abrirmos o nosso coração e não permanecermos, como os assembleianos diz, como nós dizemos, na brecha, atento, com seu coração aberto, clamando sempre pelo Espírito Santo, você se torna um promissor ouvinte da palavra. Senta no banco, concorda com tudo, dá glória a Deus e aleluia, mas chega ali na porta, já nem lembra o que o pastor falou. Já nem lembra o que o irmão falou. Nossa, que mensagem poderosa. Mas na segunda-feira, já lembra da conta, já lembra do problema, e parece que Deus não existe mais. Parece que Deus ficou lá dentro da igreja, o César trancou ele aqui dentro, né? Muitas vezes, se nós não nos atentarmos, irmãos, isso acontece. E nos tornamos, queridos, como aqueles sacerdotes. Você acha que aqueles sacerdotes não conheciam a Bíblia? Conheciam e conheciam de cor. O judeu, irmãos, ainda jovem, no seu bar mitzvah, ainda com 12 anos, independente se era levita, se era de que tribo que fosse, ele é obrigado a decorar e recitar capítulos e mais capítulos da Bíblia. Então o sacerdote, o escriba, ia falar a Bíblia todinha para Jesus de cor ali, se fosse necessário. Ele tinha a cabeça cheia, mas o coração estava vazio. E quantas pessoas do nosso meio, com a cabeça cheia, você pergunta o que pode ser da Bíblia, ele responde,
mas o coração está vazio. Mas o coração não processa. Mas o coração está distante. Mas, queridos, se eu parar essa mensagem por aqui, é mais do que um grande pecado. Porque ele continua dizendo, versículo de número 31, volte lá, querido. Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus. Está vendo a diferença? Por que eu falei que é mais fácil pregar para o perdido, que tem consciência que está perdido lá fora, do que para o crente velho? Né? Os publicanos, cobradores de impostos, injustos, as meretrizes davam ouvido para Jesus. Os endemoniados obedeciam à voz de Jesus Cristo e eram libertos. Jesus andava perto dos leprosos, que se hoje falar que tem alguém leproso aqui, tem certeza que o irmão vai pegar o pé e vir embora. Era no meio desse povo que Jesus estava. Por quê? Porque esse povo, irmãos, conhecia de fato a realidade do seu coração. Mas o crente velho fica 40 anos aqui na igreja, 50, 60, 70, mas a casca da religião faz ele achar que está tudo bem, que não precisa mudar. Meu pai era crente, minha mãe era crente. Quem me batizou foi Gunnar Wingren, pra você ter ideia. Então, estou direitinho no céu. Meu irmão, tem misericórdia. Se no seu coração não se encontrar culpa semelhante à de uma prostituta ou de um assassino, você não vai para o céu. E todo o problema está em nós acharmos que nós somos bons. Algumas aulas no módulo do Evangelho na escola bíblica dominical, nós ensinávamos o pecado e a queda. E eu pergunto para vocês, quantas vezes Adão pecou, juntamente de Eva, para ser lançado fora do paraíso e toda a humanidade cair sobre maldição? Ele passou 10 anos pecando? 20 anos? Um dia? Não, uma vez só. Uma vez só. Adão e Eva pecaram, e foi o suficiente para colocar a natureza, para colocar os homens, para colocar eu e você com Deus em contradição, em rebeldia e em maldição. E agora vem você achar que é menos pecador do que um assassino, é menos pecador do que uma meretriz. Enquanto você pensar que há justiça no seu coração, que te permita apresentar-se perante Deus e falar a palavra eu, e não Jesus, não tem caminho para você, não tem solução para você. Mas, queridos, independente da sua situação, independente de como você está, eu te digo, há esperança. Há esperança. E a esperança ainda está nesse mesmo versículo. Em verdade eu vos digo, que os publicanos e meretrizes entrarão adiante de vós, no reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eles estão indo na frente, mas você pode ir atrás. As portas ainda estão abertas. Deus ainda está contendo com suas mãos a ira por causa do nosso pecado. E os portões da graça e da misericórdia estão abertos para te receber, para perdoar os seus pecados, para te dar um novo coração, para te transformar num novo homem. A partir do momento que você se arrepender e lançar fora toda a justiça que você acha que você pode praticar, e antes abraçar a justiça da cruz do Calvário, onde Jesus Cristo morreu em nosso lugar, para nos poder estar na presença de Deus, sem culpa, pela eternidade, para todo sempre. A porta está aberta, queridos. Ainda há tempo, ainda há chance. Se o Senhor hoje quebrar o seu coração, você está disposto a voltar para Ele? Se o Senhor hoje moer a sua vida,
Você está disposto a seguir a Ele? Tá? Não me interessa o que você tem vivido aqui dos portões para fora. Você sabe o que você tem vivido dos portões para fora. Não me interessa o que você tem feito. Jesus hoje, Ele estende as suas mãos para você e diz: somente coloque os seus pecados em minhas mãos, e todo o resto eu faço. Aleluia. Jesus hoje está de braços estendidos, pedindo: apenas confie, apenas se arrependa, o restante eu faço por você. O restante foi feito na cruz do Calvário. Um novo coração eu tenho pronto para te dar. Mas para isso você tem que estar tão ciente do seu pecado como um bêbado ali da esquina, que em sua miséria sabe da situação difícil onde ele se encontra. Para que isso aconteça, você tem que estar tão ciente do seu pecado e se achar tão impuro quanto os travestis que andam pelas ruas dessa cidade. Que se hoje, sabendo da situação onde eles se encontram e tendo noção da miséria onde eles têm, podem aceitar Jesus, se arrependerem, da mesma forma que você, da mesma forma que eu um dia fiz, sabendo que não era o muito pecado que me separava de Deus, mas era a falta de me arrepender, e de esquecer minha justiça própria, e de esquecer o que eu sou ou deixo de ser, e lembrar que somente Jesus Cristo é alguma coisa na minha vida. Esse é o convite, meus queridos. Ainda há tempo para você. Hoje Jesus quer te alertar, te chamar, exortar em seu coração, para que você não seja um daqueles que fique nesses bancos 10, 20, 30, 40 anos e olhe para trás e diz: eu sou a mesma pessoa, na minha vida não mudou nada, eu ainda não conheço Jesus. Mas que antes você seja o obediente que não finge a sua obediência, e diga em seu coração: Senhor, me perdoe pelas tantas vezes que eu fingia em tua presença ser alguma coisa, porque eu sou nada, e o Senhor de fato é quem é o meu Salvador. Esse é o convite que Jesus faz para aqueles religiosos naquele tempo. Esse é o convite que Jesus faz para mim e para você, que um dia pensávamos que alguma coisa que essa mão pode fazer poderia nos aproximar dele. Meu querido, hoje o Espírito Santo de Deus ministra ao seu coração: não adie o dia de se entregar ao Senhor Jesus. Não adie o dia de depositar toda a sua confiança nas mãos de Deus. Não adie. Por quê? As portas ainda estão abertas. Tem gente indo à frente, mas você pode ir depois. Mas vai chegar um dia onde essas portas vão estar fechadas. Vai chegar um dia onde os portões da misericórdia você vai bater, mas ninguém vai te atender. E Deus vai abaixar as suas mãos para a ira contra o nosso pecado, que há milênios Ele tem segurado. E a ira para o nosso pecado, que há milênios Ele tem segurado, é nada mais, nada menos do que inferno. Inferno, choro, ranger de dentes, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Ah, irmão João, mas inferno é como eu vi na televisão esses dias, é somente a ausência de Deus, é somente onde Deus não está. Meu querido, você achando que é alguma coisa com a sua justiça, você já está nesse inferno então, porque Deus já não mora em você. Se você acha que é o seu mérito, que a sua religião, que a sua carteirinha vai te garantir chegar no céu. Mas o inferno real é muito além do que a ausência de Deus. Se a Bíblia fala que lá tem choro, irmãos, é porque tem choro. Se a Bíblia fala que lá o fogo não apaga, é porque o fogo não apaga. Se a Bíblia fala que lá tem ranger de dentes, é porque
o sofrimento ali é sem igual. Mas não é isso que nos move a ir após Jesus. Muitas pessoas acham que vão após Jesus por medo de ir para o inferno. Mas o que nos chama para ir até Jesus não é o medo do inferno, mas é o Espírito Santo que, antes de tudo, ministra em nossos corações a justiça de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que, antes de tudo, nos faz desfrutar das bênçãos que existem à sombra da cruz. Por isso, não me interessa, irmão, se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você é idoso, não me interessa se você nasceu ontem e pecou só ontem, se você está pecando há 10, 20, 30, 40 anos, está aqui hoje aquele que pode carregar todos os seus pecados, se você se arrepender e entregar todos eles nas mãos dele. Basta você crer. Mas esse crer, irmãos, não é o crer da boca do povo. Esse crer não é o crer da boca do primeiro filho. O primeiro filho, ele falou, pode deixar, pai, eu vou. Mas não foi. Ele é um homem que crê de verdade? Não. Porque a verdadeira crença pressupõe obediência. Antes ser como o filho que diz que não vai, mas se arrepende em seu coração e vai. Porque ele é obediente. Queridos, Deus ele exige uma vida obediente do seu povo, uma vez que esse povo conhece realmente a Ele. É uma marca do cristão, é uma marca daquele que está nesta jornada, nessa caminhada, indo após as meretrizes e os assassinos. Tenha obediência em seu coração, tenha obediência em sua vida. Se você acha que você crê porque você foi batizado, você está errado. Se você acha que você crê porque você sabe a confissão de fé da nossa igreja, de cor e salteado, você está errado. Você realmente crê se Jesus Cristo te deu um novo coração, e um coração disposto a obedecer, um coração disposto a ir de encontro à vontade do Pai. Por que, meus queridos irmãos? Se você um dia alguém chegou para você e falou assim, você quer batizar? Eu falei assim, eu posso escolher não batizar ou posso escolher me batizar? Então vou escolher me batizar. Beleza, fui lá batizar. Mas se realmente você crê, quando Jesus Cristo te chama à obediência, você não pode escolher entre obedecer e não obedecer. Você obedece. Se de fato o seu encontro foi real com Jesus Cristo. Se de fato você tem vivido uma vida com Cristo. Meus irmãos, os religiosos daquela época viviam de fala e de aparências. Por isso que eles são chamados de quê? De sepulcros caiados. Por que sepulcros caiados? Se você vai ali naquela rua principal do cemitério ali, né? Você vai ver túmulos magníficos, colunas de mármore, detalhes dourados. É bonito, não é? É bonito. Bem feito, bem cuidado. Mas o que tem ali dentro? Carne podre, carniça, osso. O religioso que acha que em seu próprio coração pode obedecer a Cristo, é nada mais, nada menos do que um morto enfeitado. O religioso que acha, se você acha que pode fazer alguma coisa que vai te aproximar de Cristo, sem a ação do Espírito Santo, e sem Jesus Cristo agindo em sua vida, é como um porco. Faz uma experiência. Pega um porco, dá um banho no porco, dá um banho legal, passa Dove nele, shampoo, passa desodorante no porco, veste uma roupinha no porco, bota um lacinho, sabe? Aqueles lacinhos de pet, bota na testinha do porco. Você pode dormir abraçado com aquele porco, que está cheiroso. Porco bonitinho, que gracinha. Não é? Olha que beleza.
Mas quando você soltar no chiqueiro, o que ele vai fazer? Vai rolar na lama, vai rolar na carniça, vai comer lavagem. Porque não é a aparência externa que muda o porco. Da mesma forma, não é a religião, não é a tradição, não é aquilo que você coloca a sua esperança, que não é Jesus que salva você. O que salva é Jesus tirar o seu coração de porco e colocar no lugar um coração de um homem segundo a vontade dele. Isso é o que muda os nossos corações. Isso é o que Deus quer fazer na sua vida. Se você quer obedecer a Deus, creia. E por fim, finalizando a mensagem nessa noite, Jesus também ele enfatiza aqui, irmãos, a razão pela qual ele havia perguntado anteriormente aos judeus sobre a opinião acerca de João. E quando ele fala por que ele ter perguntado a opinião acerca de João, ele está nada mais, nada menos falando do crente velho. O crente velho pode ouvir João Batista, aquele que abriu o caminho para o Senhor. O crente velho pode ouvir o próprio Jesus. O crente que ainda está apegado à sua justiça, pode descer um anjo do céu aqui e fazer maravilhas e milagres. Mas ele não vai crer. Ele não vai ter a sua vida transformada. Mas como é que é, irmão João? Eu não seria dessa forma. Foi o que aconteceu naquele tempo, irmãos. Aquele povo andou com Jesus. Aquele povo caminhou com Jesus. Aquele povo viu Jesus multiplicar os pães. Aquele povo viu Jesus ressuscitar os mortos. Aquele povo viu Jesus curar o coxo, fazer o cego enxergar, o demoniado ser liberto. Aquele povo viu milagres e maravilhas durante 3 anos. E o que eles fizeram com Jesus? Mataram. Daí a importância dessa parábola. Daí a importância de Jesus estar falando essa parábola nos últimos dias, em que ele estava na terra. Porque aqui mesmo Jesus estava mostrando que assim como eles mataram a João Batista, ele seria morto por esses mesmos homens daqui a uns dias. Por isso, irmãos, esse processo feito por Jesus Cristo, nos ensinando essa parábola, me traz à memória e te traz à memória o fato de que hoje é um dia onde você pode pedir: Espírito Santo, convence-me de tudo isso. Porque, irmãos, eu posso falar, posso gritar, posso esgoelar, posso dar cambalhota e pirueta aqui. Posso te convencer na cabeça de modo que você pense assim, né? Pô, nossa, que coisa. Mas se o Espírito Santo não falar ao seu coração, de nada adianta. Porque independente se você é arminiano, se você é calvinista, se você é o que quer que seja, antes o Espírito Santo precisa falar em seu coração para te convencer desse pecado. E este Espírito Santo está aqui hoje. Ele está aqui hoje, pronto para te fazer crer realmente. E por fim, obedecer de verdade. E por fim, obedecer realmente. Meu querido irmão, essa noite eu tenho um convite para você. Entregar a sua vida para Jesus. Se você não o conhece, se você ainda não teve essa oportunidade de experimentar uma vida em obediência, uma vida entregue às mãos dele, hoje pode ser o dia onde você passará a desfrutar dessa tão grande bênção. Mesmo assentado, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos.